Bom dia, bom dia, bom dia, com muita alegria, com muita gratidão para o nosso quarto dia do nosso alinhamento integrativo, alinhando nosso corpo, nossa alma e nosso espírito, alinhando, purificando, abrindo espaço, trazendo um tanto mais de clareza, um tanto mais de conhecimento a serviço da nossa vida para facilitar não só os nossos dias e não só reescrever a nossa história, mas liberar todos os que vierem depois de nós. É com muita alegria que hoje nós trazemos, no quarto dia, nós trazemos um tanto mais de clareza sobre aquilo que nós carregamos em nossos corações. No primeiro dia falamos sobre decisões, no segundo falamos sobre o tempo, em qual é a nossa estação, que há um tempo para tudo. E ontem, no terceiro dia, trouxemos um tanto mais de clareza sobre limites. Quais são os meus limites? Até onde eu posso ir? Até onde o outro pode se achegar? E hoje, com tanto mais de espaço liberado, com tanto mais de clareza, sabendo aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, permanecendo na minha tomada de decisão, com clareza do tempo em que eu estou experimentando, qual a estação que eu estou vivenciando, hoje nós olhamos para o nosso coração, o que nós carregamos, quem nós estamos carregando, quantas malas nós estamos carregando. E com isso nós trazemos o tema de hoje, que é o perdão. Quem você precisa perdoar, quem você precisa liberar de dentro do seu coração, para que você possa abrir espaço para o novo e muito mais do que abrir espaço para o novo, para que você possa tirar todo esse entulho, todo esse cacareco de dentro e trazer à tona aquilo que você já carrega em essência, as promessas que Deus já colocou dentro do seu coração. Quando falamos de perdão, quando falamos sobre perdoar, para alguns no seu tempo, para tudo há um tempo. Para alguns é mais desafiador, para outros é mais leve, mais tranquilo, passa de maneira mais tranquila. Quem você é nessa fila? Você é o que precisa de mais tempo para perdoar, para digerir, para compreender? Ou você não guarda, você consegue transpor com maior facilidade? Ou ainda tem uma terceira opção, que é o meio do caminho. Eu não esqueço, mas eu consigo levar com sabedoria e leveza tudo que foi, tudo que me aconteceu. Quando falamos de perdão, precisamos ter clareza quando Jesus nos fala em Mateus 18 sobre perdoarmos 70 vezes 7. E quando ele traz esse número, essa fórmula racional, é para que possamos entender que precisamos perdoar o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Por quê? Porque se não perdoamos, quando não perdoamos, diz muito mais a respeito do que eu carrego, da minha percepção, da minha interpretação do mundo, do que obrigatoriamente o que o outro fez. Não estou diminuindo o que o outro possa ter feito. Só que quando tomamos consciência, quando ativamos a autorresponsabilidade de olhar para tudo que foi e compreender que se o outro fez o que fez foi porque talvez eu não decidi me posicionar, eu não compreendi o meu tempo e o tempo do outro, e por fim eu não consegui impor ou estabelecer os limites necessários para que o outro não me ferisse como me feriu, para que o outro não ultrapassasse, não me invadisse a ponto de me machucar. E eu tenho uma notícia: as pessoas que nos ferem profundamente são as pessoas que nós damos acesso ao nosso coração. Se você não der acesso ao seu coração, dificilmente essa pessoa vai te ferir. Vamos usar um exemplo, deixa eu pensar. Vamos imaginar que você está na rua e um andarilho, um morador de rua ou uma pessoa desconhecida te para na rua e fala para você: Ah, eu sonhei com você essa noite e sonhei que você morria, que você vai morrer ou que você morria. Quando você ouve isso de um desconhecido, você fala: Nossa, essa pessoa tá maluca, ela nem me conhece, ou se me conhece muito pouco, ou você não dá importância para o que a pessoa falou. Agora vai o seu pai ou a sua mãe ou alguém próximo falar para você que sonhou que você morreu e daí já liga desesperado, ou seja, essa pessoa ela tem acesso ao seu coração. Quando ela tem acesso ao seu coração, ela te fere profundamente. Então é essa clareza que nós precisamos ter sobre o perdão. Quem eu preciso perdoar? Normalmente carregamos nos nossos corações, carregamos mágoas, ressentimentos e coisas de pessoas muito próximas, normalmente de familiares
familiares ou amigos que a gente deu muita liberdade para acessar profundamente os nossos corações. Então, são essas pessoas do nosso círculo interpessoal, o nosso círculo íntimo, normalmente são essas pessoas que nós carregamos mágoas, ressentimentos e não liberamos perdão. Podemos continuar convivendo com essas pessoas, mas o não perdão, o ranço, o julgamento, o ressentimento continua ali, como uma ferida aberta, sangrando o tempo todo latente dentro dos nossos corações. E isso nos ocupa o tempo todo. Isso ocupa a nossa energia, a nossa vitalidade o tempo todo. Então estamos sempre cansados, estamos sempre sem energia, sem disposição, de mau humor, irritados e não sabemos nem por quê, mas estamos gastando tanta energia para carregar todos esses ressentimentos dentro dos nossos corações que nós não nos percebemos carregando outras pessoas. Enquanto isso, as outras pessoas estão lá vivendo sua vida, suas vidas, suas histórias numa boa. Então é essa clareza que eu preciso que a partir de hoje nós que a gente traga a memória, que a gente traga a luz, que a gente traga a clareza todos os dias, todos os dias. Eu preciso liberar essas pessoas, eu preciso liberar isso que aconteceu, porque às vezes nós vamos empilhando historinhas, empilhando narrativas que não são congruentes com o que nós estamos vivendo. Vamos dar um exemplo. Eh, o seu cônjuge falou que ia chegar em casa a tal horário e não chegou. Aí você fica com ranço, fica ressentido, aí você guarda. Aí o seu marido falou que ia fazer não sei o que e não fez. Aí você fica ressentido, aí você guarda e não fala. Aí ele foi pro futebol com os amigos e fez não sei o que. Aí você não falou nada, você guarda. Enfim, sabe, você vai guardando coisinhas, picuinhas, coisas pequenas. E às vezes, hoje, por exemplo, aconteceu uma coisa aqui em casa. O meu marido, ele fez algo. Não foi comigo, foi com as nossas filhas, mas aquilo, eu como mãe, me chateou. E eu tive que respirar fundo, ter muita maturidade, olhar para aquilo e separar o que é o meu marido do que é o pai das nossas filhas. E aí, depois que passou, não contradisse, não fiz nada naquele momento. Depois passou, eu sentei e conversei, ó, o que você fez como pai não foi um comportamento muito legal, né? Você concorda? E ele concordou, mas na hora ele estava tão ocupado que ele não percebeu, ele não fez intencionalmente. Só que se eu não falasse, e eu ia empilhando. E o que eu mais pego nos meus atendimentos é exatamente esse tipo de padrão de comportamento das mulheres, especialmente. Vai empilhando, empilhando. Ai, porque meu marido fez isso pro meu filho, porque meu marido agia de tal forma com os meus filhos. E hoje os filhos estão adultos, casados, todo mundo tocando a vida. Hoje, inclusive, num dos atendimentos, uma mãe relatava exatamente isso. Era uma dor latente dela em relação ao marido, mas não era coisa que o marido tinha feito para ela, e sim coisas que foram empilhando em todo o processo, em todo o decorrer de anos. Em relação à sua convivência familiar, e essa mulher, que no caso ela era a esposa, ela não era a filha. E aí ela foi empilhando, empilhando, empilhando narrativas, historinhas, e foi guardando, e toma uma proporção que a mulher carrega tanto ressentimento em relação ao seu cônjuge, mas se a gente for separar, for peneirar, era do pai ou isso era do marido? Isso era do homem profissional ou isso era do marido? Aí você vai limpando, 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 você percebe o quanto vai guardando de mágoa e ressentimento sem nem perceber. Então é nesse lugar, isso é só um exemplo, é nesse lugar de clareza que eu preciso que nós estejamos a partir de hoje. O que é para mim, o que é sobre mim e quais dores eu estou escolhendo pegar para mim que não são minhas, que não eram direcionadas a mim. Só que sabe por que que nós empilhamos essas dores em relação como esse exemplo de a esposa com o marido? Por que que nós empilhamos? Porque nós temos os nossos buracos internos em relação aos nossos pais, em relação ao nosso pai, a imagem masculina. Logo, se o pai dos nossos filhos fazem algo que eu experimentei com o meu pai, vai doer em mim. Então não é sobre o meu marido no hoje, no aqui e agora, é sobre uma dor latente que eu carrego de um não perdão liberado para o meu pai lá atrás, e eu vou empilhando o não perdão do meu pai, o não perdão do meu marido, que não fez para mim, que fez para os nossos filhos, entende? Vai virando uma bola de neve tão grande que nós perdemos o fio, nós perdemos, opa, peraí, eu preciso frear essa bola de neve. Ela ficou tão grande, tão pesada que eu não consigo mais tirar ela de cima de mim. E é aí que entra a terapia e é aí que entra o autoconhecimento para trazer clareza. Qual é a raiz disso, desse não perdão? Qual é a raiz desse sintoma? Qual é a raiz dessa ansiedade? Qual é a raiz dessa autopunição? Qual é a raiz desse ganho de peso? Qual é a raiz dessa irritabilidade ou dessa reatividade agressiva? Qual é a raiz?
todos os nossos sintomas, todas as nossas doenças, todas elas têm a raiz de origem num estado de não perdão. Quando eu não perdoo, eu vou empilhando muitas outras narrativas, muitas outras histórias em cima daquele primeiro não perdão, que às vezes eu não perdoei, eu era criança, não perdoei, guardei, ressenti e depois disso eu só empilhei e foi tomando uma proporção tão grande que eu não consigo me desvencilhar disso. Então esse é o convite hoje. Qual é o sintoma? Qual é a resistência que você tem? Qual é a irritabilidade? O cabelo que não para de cair, a pele que está sempre machucada, a barriga que está sempre estufada. Qual é o sintoma? O seu corpo ele vai se comunicar com você através de um sintoma. Qual é esse sintoma? Às vezes não consegue dormir, às vezes não consegue se alimentar bem. Ah, eu até tento começar a fazer uma dieta ou ter uma alimentação mais saudável, mas quando eu vejo eu tô comendo errado, quando eu vejo eu não tô dormindo, eu tô me sabotando, eu tô machucando o meu corpo. Qual é o sintoma? Em que lugar você se coloca para o seu corpo trazer à tona essa raiz de não perdão? Esse é o convite hoje, que você possa se permitir um tanto mais trazer à luz, trazer com clareza quais são os perdões, quais pessoas você precisa liberar de dentro de você, quais pessoas você precisa soltar de dentro de você. E neste lugar de escolher, eu escolho soltar, eu escolho ressignificar essa história, eu escolho ressignificar isso e olhando com muita clareza, dar um passo para trás, um olhar ampliado. Quando você dá um passo para trás, tenta se olhar de cima toda a situação. Será que isso era o meu marido para mim ou era o pai da minha filha para a minha filha? Isso era do meu pai para mim ou isso era um comportamento de imaturidade dele para com o que ele estava passando na época, sabe? Trazer clareza, trazer entendimento de o porquê as coisas foram como foram. Por que eu experimentei isso? O que em mim me fez atrair esse tipo de situação? Ou ainda, eu ainda continuo atraindo situações muito semelhantes, muito parecidas. O que eu preciso aprender? O que diante de todo esse caos eu preciso compreender para que não aconteça mais? Então é nesse lugar de clareza, de entendimento de o que em mim atraiu esse tipo de situação e o porquê isso tudo aconteceu. E solta essas pessoas, solta todas essas malas. Vamos viver, vamos nos amar, vamos cuidar, vamos ter esse autocuidado, esse autoamor, essa autocompaixão, a começar por mim, porque quando eu não perdoo, eu estou pesando só em mim. O outro não está nem aí para o que você está sentindo. O outro nem lembra que falou algo que te feriu de alguma forma. O outro está só sobrevivendo na vida dele. Assim como você está ali capengando na sua vida, o outro também está tão ocupado sobrevivendo na vida dele que ele nem lembra que te feriu. Então solta, libera isso. Vai fazer bem para você, para o seu coração, para que você possa acessar aquilo que Deus colocou dentro de você, as promessas que você tem para viver com alegria, com leveza, com amorosidade. Faça de hoje o melhor dia da sua vida. Hoje é o melhor dia para fazer o que precisa ser feito. E lembra sempre: adulto não faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. Deus abençoe grandemente o seu dia. Eu declaro clareza, eu declaro verdade, eu declaro luz e, acima de tudo, eu declaro coragem. Que você seja forte e corajoso para olhar profundamente e soltar tudo isso que você carregou até aqui, mas isso acaba aqui. Declare isso hoje em voz alta. Isso acaba aqui hoje. Eu declaro uma nova vida, um novo coração, espaço aberto, clareza, leveza, paz e alegria que vem das mãos de Deus para minha vida. Declare isso sobre você hoje. Deus abençoe grandemente o seu coração. Um beijo, eu te espero amanhã no nosso alinhamento integrativo. Chama mais pessoas para estar com a gente. Vamos aumentar essa egrégora, vamos aumentar o transbordo. Quando você convida outras pessoas para estar aqui, você está transbordando na vida das outras pessoas através da minha vida. Então faça isso, alimente essa corrente do bem. Todo bem que fazemos para o outro volta dobrado, triplicado. Deus é um Deus de restituição e tudo que você faz para o outro, ele devolve, restitui para você, para sua vida e para sua história. Um beijo, te espero amanhã.